Continuando então, gente, vamos olhar aí na página 16, o paralelepípedo e o cubo. Pra gente finalizar essa primeira parte aí da geometria espacial. Paralelepípedo, quando a gente lembra dele, eu quero que vocês lembrem da figura de um tijolo ou uma caixa de sapato, tá? Ele vai ser um prisma reto em que todas as faces, né, são formadas por retângulos. Então, ele é bem parecido com o prisma quadrangular, mas o que vocês têm que lembrar? Que a base do prisma quadrangular é um quadrado. Aqui nós não vamos ter quadrados, nós só vamos ter retângulos. Então, independente do lado que a gente colocar o prisma, sempre vai ser retângulo na base. Bom, a área da base vai ser calculada por na área daquele retângulo que eu digo que é base, tá? Então, por isso que ficou meio confuso esse exemplo 6, mas eu já converso com você sobre isso. O volume vai ser a área da base, então aqui no nosso caso essa dimensão aqui, que é base vezes a altura do retângulo de baixo, vezes a altura do prisma. Então, por isso que eu posso generalizar como o produto das três dimensões ali, né? Comprimento, largura e altura. A área lateral, gente, o que a gente vai pensar? Vai ser esses dois retângulos, o da frente e o de trás, então aqui que tem medidas A de base e altura C, e os dois retângulos do lado, que vai ser o quê? Base B e altura C. Então, por isso que é 2 vezes AC, 2 vezes BC. Mas por isso que eu digo para vocês que vocês têm que visualizar o que está acontecendo. Esse D maiúsculo a gente chama de diagonal do paralelepípedo. É como se eu saísse desse vértice e fosse até lá atrás, ó. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada do A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, da soma dos quadrados, da raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões que formam o paralelepípedo. E a área total nada mais é do que eu somar a área lateral com a área da base de baixo, base de cima, que vai ser igual, né? Então, se eu pensar aqui, ó, a base é A e a altura é B, né? Olhando de cima, então eu vou ter dois retângulos com dimensões AB. Bom, vamos lá, por exemplo, que eu já fiz o desenho aqui para vocês. Calcule a área lateral e a área total de um paralelepípedo retângulo com dimensões 5, 4 e 3, tá? Então, no meu desenho, vai ser assim, ó. Aqui é 5, aqui é 4 e a altura é 3. Por isso que a gente tem que tomar cuidado no que ele chama de base. Porque se ele não der o desenho, eu não sei o que é base. Porque, de repente, ele pode estar assim, ou pode, né? Pode estar para trás. Isso depende da figura. Ele não falou quem é a altura, se ele tivesse dito ainda, né? Mas pelo meu desenho, as dimensões estão assim. Bom, como é que eu calculo a área lateral, então? A área lateral vai ser dois retângulos, né? Que tem a medida aqui de base 5 e altura 3, então é o da frente e de trás. E dois retângulos que formam aqui as laterais, que vai ser base 4 e altura 3. Então, vão ser dois retângulos de 5 por 3, mais dois retângulos de 4 por 3. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 15, vai ser 30, mais 2 vezes 12, 24. Então, vai dar 54 centímetros quadrados. Não sei como é que deu o gabarito aí da apostila, mas eu acho que deu diferente. É que depende de quais as medidas que ele chama de base. Bom, e a área total? A área total vai ser essa área lateral mais 2 vezes a área da base. Quem que para nós é a base? Então, a área lateral eu sei que é 54. E quem que para nós é a base? É 5 vezes 4. É esse retângulo aqui. Então, a nossa área total vai ser 54, mais 20 vezes 2, 40. Nossa área total, então, vai ser 94 centímetros quadrados, tá? Eu planifiquei aqui para a gente enxergar, tá? Então, aqui nós temos os retângulos, ó, de 5 por 3. Esses aqui que formam as bases é 5 por 4. E esses aqui que formam as laterais, 4 por 3. Tá? É bom que a gente enxergue que nem todos os retângulos são iguais. Então, por isso que a gente tem que fazer o produto deles 2 a 2, tá? Vamos para o exemplo 7. As medidas das três dimensões de um paralelepípedo retângulo são proporcionais aos números 4, 5 e 8. Então,
Vamos pensar assim, ó, o que que é proporcional? Lembra que a gente já conversou bastante sobre isso. Se eu tenho, eu vou chamar de A, B e C as dimensões, né? Então, uma dimensão vai ser proporcional a 4, a outra dimensão vai ser proporcional a 5 e a outra dimensão proporcional a 8. É isso que ele está falando. E a soma dessas medidas é 68. A mais B mais C é igual a 68 centímetros. Calcule o volume do paralelepípedo. Bom, gente, como ele está trabalhando com soma, o que nós vamos indicar? Tá? Que A mais B mais C está para a soma das suas proporções, ou seja, 4 mais 5 mais 8. A soma A mais B mais C é 68. E a soma das proporções, ali 4 mais 5, 9, 9 mais 8, 17. Então, é com essa proporção que nós vamos trabalhar. A 68 dividido por 17 dá 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar isso aqui como constante proporcional, comparando cada uma das dimensões. Então, A sobre 4 é igual à constante de proporção. Ou seja, multiplicando cruzado aqui, né? O A vai ser 4 vezes 4, que dá 16. O B sobre 5 também vai ser igual à constante de proporção. Então, o nosso B vai ser igual a 5 vezes 4, que dá 20 centímetros. E o C sobre 8 vai ser igual à constante de proporção. Nosso C vai ser igual a 8 vezes 4, que dá 32 centímetros. E o que ele está pedindo? O volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é o produto das três dimensões. Sem saber quem é a largura, quem é a altura, tanto faz. Então, vai ser 16 vezes 20 vezes 32. E isso dá 10.240 centímetros cúbicos. Bom, agora nós vamos falar então sobre cubo. Por falar em cúbicos, vamos falar sobre o cubo. Então, ele é um paralelepípedo retângulo, só que todas as suas faces são quadrados. E quantas faces tem um cubo? É só lembrar do dado, né? Então, são 6. Nós representamos, então, por D maiúscula, a diagonal principal, que atravessa, né, o nosso cubo, e a diagonal da face por D minúsculo, Dzinho, que vai ser nada mais do que a hipotenusa ali do triângulo retângulo que tem lados iguais, né? Então, por isso, vai ser a mesma relação que nós temos lá do quadrado, L raiz de 2. E a diagonal do cubo vai ser L raiz de 3. Bom, vamos a outras fórmulas aqui. Então, a área da face vai ser lado ao quadrado, porque as faces são quadrados, né? A área da base vai ser lado ao quadrado também, porque são todos quadrados. A área lateral vai ser 4 vezes a área de um dos quadrados, né? Porque são 4 quadrados na área lateral. A área total vão ser 6 vezes lado ao quadrado, porque são 6 quadrados. O volume, gente, vai ser que nem o volume aqui do paralelepípedo. Vai ser o produto das três dimensões, só que como as três dimensões são iguais, vai ficar L ao cubo, né? As diagonais nós já conversamos. Bom, vamos falar aí então sobre o exemplo 8. A área lateral de um cubo é 36 centímetros quadrados. Calcule a sua área total. O que ele está falando então? Que a área lateral, o exemplo 8, a área lateral do cubo é 36 centímetros quadrados. O que nós acabamos de ver ali? E ele quer a área total. Nós acabamos de ver que a área lateral é dada por 4 quadrados, né? 4 vezes a área do quadrado, porque são formados por 6. Então, isso aqui é igual a 36. Ou seja, lado ao quadrado é igual a 36 sobre 4. Lado ao quadrado é igual a 9,
Então, o lado do nosso quadradinho, nossa aresta ali, no caso, vai medir 3 centímetros. Qual que é a área total? É 6 vezes lado ao quadrado, né? Então, a nossa área total vai ser 6 vezes 3 ao quadrado, vai ser 6 vezes 9, a nossa área total vai ser 54 centímetros quadrados, tudo quadrado. 9. Agora tá falando em volume. O volume de um cubo é 125 centímetros cúbicos. Calcule a diagonal de uma face do cubo. Ainda não tá pedindo nem a diagonal principal. Então, eu fiz um desenhinho aqui pra gente ver o que é a diagonal da face. Então, a diagonal da face vai ser o quê? É como se eu fizesse um triângulo retângulo aqui, com lados iguais, e eu quisesse saber a hipotenusa. Mas, então, para saber essa hipotenusa, ou aplicar direto na fórmula lá, que a diagonal é lado raiz de 2, eu preciso saber quanto que vale o lado. A informação que ele nos deu é que o volume desse cubo é 125 centímetros cúbicos. Só que pela fórmula, produto das 3 dimensões, vai ser L ao cubo o volume do cubo. Ou seja, isso aqui é igual a 125. Essa potência ao cubo vai passar como raiz cúbica de 125. E aí eu tenho que pensar qual é o número que ele vezes ele vai dar 125. Se vocês não lembrarem, dá para decompor, não tem problema, tá? Então vai dar por 5, que dá 25, dá por 5, dá 5, por 5 dá 1. Ó, 5 ao cubo. Então o nosso lado vale 5. Se eu não lembro dessa fórmula na hora, posso fazer um teorema de Pitágoras sabendo que os lados valem 5. Mas se eu lembro, melhor, né? Então, a diagonal vai ser 5, raiz é 2 centímetros. É isso aí. Semana que vem nós continuamos, então, com o estudo das pirâmides.